pulsante no invólucro da carne e, para nós outros, no mundo espiritual. Ele é o centro plenário de estímulos a todos os outros de menor importância em relação à sua grandeza. É também chamado de flor de mil pétalas, a esplender um perfume inebriante. Quando a alma tem pureza de sentimentos, aos olhos do clarividente é como se fosse um sol nascendo em dias claros, tendo a cabeça como o planeta Terra e, em alguns, tendo grandes estrias de um azul encantador. Achamos que esse pequeno prisma do chakra coronário nos leva a uma responsabilidade maior sobre a vida. A natureza convida-nos a nos prezar mais, a nós mesmos, e engrandece o nosso amor ante a bondade de Deus. O corpo físico constitui a soma de todos os esforços de bilhões de anos. É como uma usina incomparável, uma roupa celestial, no qual o espírito pode viver na terra para alcançar o céu. E os outros corpos que a alma usa? Certamente são mais complexos, e só agora a coletividade está começando a ter uma ideia pálida das suas constituições e de seus efeitos diante do corpo físico. E tudo isso é comandado pela mente, energismo poderoso, capaz de destruir ou sublimar a matéria condensada que serve para o seu roteiro no mundo. Ainda é cedo para que possamos revelar a engrenagem do lótus divino, a sua amplitude e desempenho junto ao progresso do espírito. Os corpos somáticos estão constantemente perfurados por milhares de raios, que chegam de todas as direções, sem, com isso, afetá-los de modo a temer a existência. O éter cósmico, bem sabemos, interpenetra tudo, até mesmo a matéria mais rarefeita. Canta com harmonia celestial no mundo interatômico, conservando a unidade nuclear. Todavia, ao penetrar no vértice coronário, este lhe serve de reator transformando em fluido plasmático, de modo a nos dar meios para pensar, formar as ideias e poder colocar a razão em pleno funcionamento, para que o verbo se expresse e a escrita se materialize. Ainda tem outras funções. Agora vamos ao nosso principal objetivo, o fluido vivo que usamos, e que, na sua virgindade plena, grava as nossas emoções, é veículo dos nossos pensamentos. No entanto, é cegamente obediente às leis universais. Pelo que nele escrevemos, com as nossas atitudes, somos responsáveis. Antes que as nossas ideias que sejam emitidas pela mente, para ponto viagem, em primeiro plano, por todo o cosmo orgânico, deixam os primeiros resíduos com o seu próprio Criador, resíduos esses que poderão ser corrosivos ou regenerativos, de acordo com a natureza das ideias. Podem intoxicar a organização psicofísica, ou vitalizá-la, de conformidade com a sua composição congênita. Conhecendo essa verdade, a inteligência nos propõe uma renovação de conceitos, uma mudança de atitudes, uma completa reforma em toda a área da mente, pois é nesse centro de vida que se inicia a felicidade. Há alguns exercícios salutares que nos ajudam a quebrar certas amarras vinculadas à ignorância, como, ao falar, fazer com que o amor seja uma luz que o verbo conduz, pelo som, em direção a quem nos ouve. Não podeis esquecer de concentrar-vos nessa virtude, e assim, podeis fazer com alegria, com a caridade, com a serenidade, com a fraternidade, a saúde etc. Com a prática, ireis compreendendo o quanto é divino esse método, e o aperfeiçoamento vem, por meio intuitivo, deixando um bem-estar indizível em quem o pratica, pois são vibrações que desprendemos com alto teor magnético de expressão superior. No futuro, esse vai ser o medicamento para restabelecer corpos e harmonizar almas aflitas. Quanto mais o véu de Isis se abre para nós, mais amamos o Cristo, por identificar nele a mais pura mensagem espiritual vinda ao mundo. Na verdade, vos dizemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Passando pelo Mestre dos Mestres, encontraremos a luz. Querer a ser. A iniciação antiga assegurava aos seus associados que querer a poder. Observando as linhas reguladoras das leis da vida, nota-se certa razão nessa convicção dos homens de fé.
Querer é ser, porque sem manifestarmos a vontade, nada realizamos. Sem que essa vontade assuma por completo a mente, transformando-se em pensamentos e em ações, nada haverá. Um espírito fraco nas suas decisões não alcança condições para transformá-las em realidade. Uma alma indecisa verificará muito mais dureza nas barreiras surgidas em sua frente, e um ser pensante não resolverá seus mais fáceis problemas se cruzar os braços, sem atacá-los. Os refugos de uma sociedade avançada sempre são criaturas marginalizadas, no que se refere às leis, ou então, o foram em outras vidas, deixando refletir na presente etapa aquilo que fizeram. A partir do momento em que o indivíduo dá início à vontade, se dispõe a modificar antigos hábitos, arraigados vícios que a ignorância fê-lo adquirir. Mas, logo que começa a nascer para outra dimensão da vida, prova que a verdade o acoberta para a libertação. Certamente que querer é ser. Todavia, em se tratando de eternidade da alma, é lógico que para querer ser, escalando as alturas que se deseja, é preciso tempo, e esse tempo pode ser longo, acrisolando coisas e refundindo fatos, ampliando atitudes e fazendo crescer qualidades. O candidato é como um piloto de avião nas suas primeiras viagens na atmosfera da Terra. Luta horrivelmente com todo problema de natureza íntima e externa, mas sente as mais lídimas sensações com que antes nunca sonhara. Porém, em comparação aos velhos astronautas, está dando os primeiros passos na escalada do progresso, pois o aspirante a experiências internas deve alimentar na mente o poder da vontade, querendo constantemente ser sempre mais do que é, sem que a vaidade, o orgulho e o egoísmo adentrem seu coração e queiram participar das grandes aventuras que constituem a conquista de si mesmo. É preciso que, em primeiro lugar, aprendamos a saber querer as coisas para podermos ser almas de alta linhagem espiritual, no convívio com os nossos semelhantes, e daí podermos ajudar com eficiência nossos irmãos, que se debatem nas entranhas da própria sombra. A iniciação moderna é cópia viva da iniciação antiga, desde quando os paralelos dos tempos nos mostram as diferentes escalas de uma para com a outra. No passado, éramos fechados a 1000 chaves para confabulações secretas no tocante à lei, à vida, ao fenômeno da morte, ao magnetismo, sua aplicação, às curas, à consciência e à subconsciência. Hoje, o templo foi individualizado e formou-se uma síntese mais estupenda do universo, o coração. O estudante, por mais que queira sair para fora, não consegue, pois seu aprendizado é interno, suas experiências são individuais. Depois de tudo começado, do campo feito, do plantio formado, da lavoura tratada, os frutos começando a surgir, é que o homem renovado começa a fazer experiências além do seu âmbito, com os seus semelhantes. Eis a diferença de dois pontos marcantes na evolução dos homens. Foi o Cristo que deu o grito de libertação de todas as escolas, fazendo do ser humano o verdadeiro templo, onde Deus reflete a alma divina. Querer é ser, essa atitude aprimorou-se com Jesus, evidenciada no Evangelho, transmutando a ganga de inferioridade dos homens em ouro vivo da fé, da caridade e do amor. Atendamos à formação dos nossos pensamentos e ampliemos nossas ideias, que eles sirvam de instrumentos dos céus para as criaturas sofredoras, de luzes para as sombras envenenadas da ignorância, de paz para os aflitos, de pão para os famintos e de roupas para os nus. Não existe outra forma de adquirirmos paz de consciência, a não ser nos roteiros do bem comum, não tendo igualmente outro tesouro, a não ser a felicidade harmoniosa, que nos deixa o tilintar dos pensamentos nobres e o cantar das ideias cristãs, que a inteligência usa e o coração expande em profusão de cores, com notícias de que foi conhecida a verdade. Campo mental. A área dos pensamentos, que nos parece das mais sagradas, é, na verdade, um santuário onde a educação deve corresponder aos anseios da vida maior.
A energia mental é de grande responsabilidade com relação ao corpo físico. Ele depende dela desde o mais intrincado metabolismo celular, até a defesa sedosa da pele contra os mais ousados vírus propagadores do pânico e da morte. Quem estuda a casa mental, como aplicar as forças das ideias, e o arejamento da própria consciência, está nascendo para uma nova era, a era do espírito e da verdade. A energia mental inferior obedece à lei compatível com a sua formação intrínseca, e agrega, dado seu retardamento vibratório, coágulos em toda a extensão física, de onde promanam enfermidades desconhecidas, dores lancinantes. No sistema neurovegetativo, com sensações desagradáveis, perturba alguns dos mais sensíveis filamentos nervosos, que se encaixam na engenhosa base espinhal. Existem alguns sensitivos que notam os coágulos em certas pessoas, pelo mau odor desprendido através dos poros desses focos psíquico-infecciosos. A extensão da mente é imensurável, requerendo o trabalhador permanente. A lavoura mental, de certo modo, pede a presença do Cristo agrário, sem qual o sol não despontará nos horizontes da vida. Pede a presença do médico dos médicos para que se faça o saneamento espiritual. Pede a presença do mestre dos mestres, no sentido da instrução e para que a disciplina se torne visível em todas as frentes do saber e dos sentimentos. A mente é como um aditamento espiritual para a alma, uma escola de relevância transcendental na Terra, alojando qualidade e manifestando dons, diante de quantas colisões forem necessárias. Não há progresso sem as sucessivas etapas de lutas e nem sempre o vitorioso é o vencedor, como o vencido, muitas vezes, não é verdadeiramente derrotado. A engrenagem da vida se apresenta envolvida em mistérios intrincados, dirigida por leis sutis, atendendo o karma individual, como força teleguiada, a ordem maior de processos evolutivos. Eis o esquema ao qual nos compete obedecer dentro do rigor que as nossas forças suportarem. Acionemos a boa vontade e a inteligência para o trabalho da educação da mente, sem recuar frente aos falsos perigos. Não deveis vos apoquentar com simples arranhões nas estradas. A viagem é longa e, para avançarmos, gastaremos combustível em forma de dor e de sacrifício, dos quais a inteligência educada sabe se desvencilhar. A lavoura, na atualidade no mundo, faz cumprir as profecias por intermédio da tecnologia, multiplicando-se quantas vezes a ciência desejar. Assim deve ser o plantio no campo da mente. A técnica filosófica e religiosa tem o direito de alcançar meios e métodos que correspondam ao mesmo avanço da ciência terrena, no mundo das ideias, na formação dos pensamentos, na obra completa da semeadura. E que os frutos, igualmente, se multipliquem muitas vezes na área do amor, na construção do bem, na prática da caridade, no curso do perdão, na fraternidade, no trabalho e na concórdia. A substância de uma mente educada alimentará todo o organismo, dando ao espírito um corpo em condições de desempenhar os deveres concernentes aos compromissos assumidos. A glândula pineal planifica as forças espirituais, doando a todo o sistema nervoso a cota correspondente às suas necessidades. E, quando a mente é sadia, essa energia vivifica, duplica as possibilidades, lubrifica todo o engenhoso sistema glandular e linfático, amacia os músculos e fornece resistência ao conjunto ósseo, e ainda assinala com segurança a presença de fenômenos ultrassensoriais, de intercâmbio entre os dois mundos. Eis aí o valor dos pensamentos retos, das emoções disciplinadas e dos sentimentos puros. Se porventura ainda nos faltarem essas condições, não é bom que falte a boa vontade para adquiri-las, com esforço de todos os dias e o uso dos meios lícitos. O Evangelho representa a herança de todos os estudantes da verdade. Sigamos o Mestre, que ele já nos segue há bilhões de anos, sem que o cansaço desfigure sua inteligência. Rosto, espelho da alma. Os traços da feição alheia denunciam o que vai pelo espírito, deixando,
por vezes, marcas indeléveis no observador, de modo a aproveitar a serenidade do justo em tomar providências para não herdar os sofrimentos do mal. Eis uma prova da força do pensamento tendo supremacia em todo o corpo físico. Quando uma pessoa se encontra aborrecida, alimentando problemas, envolvida em apreensões, nota-se rapidamente no seu semblante a realidade interna. A mente plasma os sentimentos com o magnetismo em reversão, e exterioriza-os por sentir-se mal com a sua própria criação, de modo a expelir, por todos os recursos encontrados, um fluido deletério. Também os semelhantes, ao encontrarem o irmão em estado depressivo, chamam-lhe logo a atenção, por não suportarem igualmente as chamas negativas que os atingem frente a frente. Caso nos silenciemos, o mal se propaga, criando sérios embaraços por onde transita, e somos responsáveis por todos os estragos feitos em mentes invigilantes. É bom que tomemos todas as precauções, para não cairmos nessas tentações, nem influenciarmos pessoas com tristezas, nem sermos influenciados por companheiros tristes. Semblante amargurado é alma triste. Compete ao homem de bem doar porque pode e tem para dar, em forma de ânimo, esperança, alegria e fé para os que sofrem dessa enfermidade psicológica. O exercício da alegria constitui um dos esportes mais eficazes do espírito. Ele levanta as forças do coração, estende o raciocínio além do concebível, faz verdadeiros milagres, porque trabalha como remédio, sem ser classificado como tal, cura corpos danificados, levanta espíritos caídos e desaloja o medo, purificando a atmosfera para que possamos respirar com maior confiança. Sejamos partícipes do movimento da alegria pura. É bom que sejamos dados à análise das pessoas, sem alardes, para melhor ajudá-las. A configuração delas nos fala alto do que se passa por dentro. E, se a psicologia for bem aplicada, notaremos que há aspectos que nos parecem pedir socorro, sem o poder do verbo. E o estudante da verdade, com a discrição sempre lembrada, as auxilia, sem que os sofredores notem de onde parte a ajuda. Há muito trabalho no mundo a realizar nesse sentido. As escolas espiritualistas estão, cada vez mais, se dividindo na Terra. À primeira vista, parece enfraquecimento. No entanto, e atendimento a milhares de almas em posições diversas na escala evolutiva, e como Deus é bom e ama a todos na mais alta expressão da justiça, abençoa todos os movimentos da educação, para que em futuro próximo se unifiquem, tendo um só pastor e um só rebanho. O rosto expressa, de certo modo, o caráter da alma, assim as mãos, assim as palavras, confirmando a proposição da psicologia bem endereçada. Todavia, quando se decide a reforma das emoções, dos pensamentos, das ideias e das ações, tudo mais muda igualmente, levando a mensagem que a mente preparar. Sem o carregado é a apreensão profunda, que desfila dúvidas, das quais a inteligência reclama mudança imediata de clima, e um pouco de esforço nos colocará na faixa da alegria que favorece a disposição para o trabalho e a fé. Não gasteis combustível mental com pensamentos negativos, mesmo que eles surjam no campo espontaneamente. Dá-o de mão, a luta. A área é vossa, com todos os direitos e deveres de defesa da propriedade que vos pertence por agrado divino. Harmonizai a vossa mente com o dever, com a caridade bem dirigida, com o amor sem fanatismo, com o trabalho sem usura, com a fé sem a cegueira, com a fraternidade sem o desequilíbrio, e com o perdão sem alarde, para que o rosto possa mostrar, com dignidade, o sol que se esconde temporariamente no faro da carne. Olhos do iniciado. A glândula hipófise, ajustada na raiz do nariz como um sol interno, ou como é chamado em algumas escolas, olho de Shiva, terceira visão, olho da mente, lâmpada do iniciado. Essa famosa massa segregadora tem relação íntima com os olhos físicos, proporcionando, a estes, uma metavisão que desvenda os mistérios das coisas chamadas invisíveis.
Essa glândula, no homem comum, parece atrofiada, ou como queiram dizer, dormindo, esperando que o coração se manifeste, com qualidades superiores, dominando todos os sentimentos em decadência, para que ela desperte e cresça, tornando-se um astro no encaixe do ser humano. O homem iniciado ou místico por excelência já conquistou a si mesmo, em muitos ângulos da educação espiritual. A sua mente já constitui um campo onde os frutos bons são fatos reais. Não existindo joio, os pensamentos seguem curso normal em relação ao Evangelho. Automaticamente, suas ideias se formam na escala do amor, por sintonia com o bem, e seus atos garantem sua conduta de cristão autêntico. Dessa forma, os olhos do iniciado se entrecruzam com a visão interna, fazendo com que os paralelos das vistas se misturem, aglutinando a mais pura sensibilidade, para que a alma possa perceber as imagens, em duas faixas de vida, com nitidez indescritível. A retina tremula com imagens sobrepostas que logo se ajustam ao receber a seiva mental, a eletricidade divina que o coração fornece, recolhendo-a de outros centros de força e consubstanciando-a através dos nervos da visão. A pituitária é de capital importância nesse dom grandioso de pesquisar pelos olhos. No entanto, existem várias coisas que elevem a inércia, como o sexo desenfreado, a vingança, o egoísmo etc. Somos dotados de determinado campo de força, cujo nome suprimimos, para que não haja abuso dos menos avisados, fornecedor de energia sublimada à visão. Fluidos que o iniciado usa nas conversações com os companheiros, com os enfermos, e na disseminação da palavra evangélica. É bom que prestemos atenção, certificando-nos de que os olhos de determinadas pessoas que se apresentam bastante diferentes dos demais são envolvidos na luz natural da visão comum por outra claridade, intercambiando poderes plasmáticos, de comum acordo com as leis da química e da física, recolhendo, assim, do exterior, o panorama para a alma, sem se perturbarem e sem se confundirem, qual receptor que recolhe notícias em várias ondas, ou câmeras de televisão acionadas de uma só vez, sem que as imagens se atrapalhem. Os olhos do iniciado ainda têm outros poderes, como o de curar os enfermos. Flui, através dos olhos, um magnetismo espiritual de alto teor, conforme a evolução da alma e, quando lhe escapa de determinado posto de força, o espírito sente nele plasme o seu poder de curar, e esse reage, tomando condições químicas compatíveis com o complexo físico. Esse trabalho requer muito amor às criaturas, muita tranquilidade na consciência e bastante alegria pura. Também se cura à distância com esse método, fluidifica-se a água, serenam-se os ânimos do ambiente familiar, purifica-se a atmosfera individual das pessoas, para que elas sejam bem inspiradas, pelo menos na presença do homem a que nos referimos. A força nervosa do iniciado é bem canalizada juntamente com a força vital. A natureza nos la fornece com abundância. Dependendo do modo pelo qual gastamos essa essência superior, ela também se multiplica quantas vezes forem necessárias, dependendo do amor. No caso de Jesus, quando era imprescindível, todo o corpo trabalhava em conexão com as vistas, para que as palavras pudessem operar maravilhas. Assim os pensamentos, assim as palavras. Ainda existem muitos mistérios no que se refere aos olhos do santo, que o tempo se encarregará de desvendar, gradativamente. Pureza mental. A pureza mental baseia-se na valência moral que o Evangelho propõe aos quatro ventos, sob a regência de Deus. A ciência espiritual de todos os tempos procura educar a alma no que tange a vida que leva na terra, mostrando, por todos os meios disponíveis, caminhos dignos por excelência. Porém, foi depois do Cristo que as portas de maior entendimento se abriram e a humanidade foi agraciada por torrentes de luz. Foi o maior acervo de qualidades doutrinárias até então surgidas no mundo, por graça de Deus. A iniciação antiga era para poucos escolhidos e, dentre eles,
Alguns eram chamados para o ministério do mestrado. Jesus abriu as portas de todos os templos da sabedoria espiritual, pregando na casa da natureza sem as peias das exigências, para quem quisesse ouvir ou tivesse olhos para ver. Eis que chegou a hora de ser colocada a luz em cima da mesa, para que todos sejam clareados por misericórdia do Criador. Pureza mental é um dos temas do cristianismo, sem que o cristão se sinta pressionado pelos agentes do Senhor, e resolva, por si mesmo, a reforma interna e externa dos seus hábitos exagerados e vícios perniciosos. Quando conseguirmos um campo mental sem mácula, através do tempo, configurado com o esforço próprio e coletivo, estaremos dando os primeiros passos nos céus do Cristo. A candidez da mente condiciona a vida para o amor, enriquece as boas maneiras e amplia o valor moral em todas as linhas da vida. A área da mente é como um lago, e os pensamentos são os habitantes das águas. Existem viventes que purificam o ambiente em que vivem e outros, de natureza inferior, que turvam a atmosfera de que participam. O bom senso cristão nos convida e favorece estímulos para educarmos nossos impulsos e corrigir as ideias incompatíveis com o amor. Cada um de nós tem uma atmosfera, no qual respiramos às 24 horas, e esta pode ser poluída ou pura, de acordo com o estado mental do indivíduo. Pode ser rica de oxigênio ou envenenada de gás carbônico. Pode ser garantida pela vitalidade solar, ou empestada por raios que vagabundeiam no cosmo. E ainda o nitrogênio pode ser atraído pela mente equilibrada, entregando aos centros de força responsáveis pela redistribuição da química orgânica. Tudo o que o Mestre Jesus ensinou a ciência espiritual aprova, dando explicações lógicas e cabíveis orientações. Quem começa a atender o apelo do Evangelho, harmoniza sua mente com a mente divina, faz vibrar as notas mentais com a orquestração cósmica. E assim, a serenidade desponta como sol na consciência, dando ensejo a outras tantas melodias, que fazem a alma viver na plenitude do amor e da alegria. O sistema do energismo mental cria condições para a própria vida e alimenta vidas sem conta. Computai as vossas forças com a misericórdia de Deus. Trabalhai na vossa recuperação dentro da recuperação coletiva, e não deixeis o desânimo vos abater, pois tudo o que fizerdes em vosso favor ficará escrito no livro da vida, para que algum dia recebais de conformidade com o vosso esforço. Nunca digais que isso ou aquilo é impossível. Em muitos casos, nós mesmos é que criamos dificuldades nos caminhos que percorremos. Se porventura, algum companheiro, pela presença ou pela palavra, quiser turvar a vossa mente com assuntos indesejados, usai os recursos que já aprendestes na escola espiritualista e procurai influenciá-lo com o melhor. Pode ser um doente que, inconscientemente, procura alívio. Lembrai-vos da clareza mental e sempre, ao pronunciardes as palavras, deixai que elas saiam dos vossos lábios carregadas de magnetismo sádio. Ao escreverdes, fazei o mesmo. Para a concatenação das ideias, não existe outro caminho aconselhado. E, nesse ingente esforço, o esforço de Deus está sempre presente. A vitória pertencerá àquele que trabalhou. Magnetismo. Franz Anton Mesmer inaugurou a era do magnetismo animal, servindo assim de instrumento para a esperança dos sofredores e abrindo, igualmente, novas perspectivas à ciência do futuro. Baseou-se nas experiências de Paracelso, que foi um verdadeiro apóstolo da natureza. O magnetismo animal e espiritual é uma lei dentro da universalidade das coisas, que esperava sábios independentes e corajosos, no sentido de revelar os métodos de entrar em contato com essa força poderosa existente em toda a criação divina. Poderemos dividir o magnetismo em duas dimensões, animal e espiritual. Contudo, um está vinculado ao outro. O animal é a mesma força espiritual que se transmuta no organismo humano, carregada por vibrações balanceadas no cosmo orgânico, impregnada de emoções da alma. Certamente, esse magnetismo encontra mais afinidade com corpos físicos,
restabelecendo-os dos prováveis desequilíbrios, dependendo do doador. Requer espírito com bastante evolução moral, que seja dado a higiene, cultive a alegria e tenha no amor o alicerce do seu edifício evolutivo, ainda mais, o dom de curar, preparo espiritual e genético, tesouro do coração e das mãos, que a alma recebe ao nascer no mundo. Se Mesmer familiarizou o magnetismo animal entre as criaturas, devemos alancar a conscientização, sem rodeios, do magnetismo espiritual. O passe tornou-se fonte curadora em todos os meios espiritualistas, como provam os fatos. As curas se estendem em todas as vertentes das nações, sem barreiras de credos, de cor e de divisões sociais. Impor as mãos tornou-se um gesto divino e soberano, em ambiente de maior respeito, tendo Cristo como símbolo dessa fé. A força magnética, por nós atraída e inoculada no enfermo, sofre uma grande modificação no que se refere à sua composição intrínseca. Sob o controle de hábeis companheiros, se fazem maravilhas. Em mãos inescrupulosas, estende-se o pavor e a discórdia. O magnetismo humano e espiritual obedece à mesma lei, que afiniza almas e as coisas da mesma estirpe. Chamamos a atenção dos que têm o dom de curar para a grande responsabilidade naquilo que doam aos que carecem da saúde, da paz, enfim, do equilíbrio somático. A elegância dos pensamentos condiciona ambiente de paz em câmbios e recambios de luz. Deveis vos certificar de que todo doador recebe, por justiça de Deus, aquilo que deu por meios inesperados. Já pensastes em injetar nos enfermos desesperados a seiva magnética enlameada de estrias escuras da vingança e do ódio? Já intentastes transmitir, pelas mãos que deveriam abençoar, fluidos em reversões vibratórias, carreando para os doentes o plasma da intolerância, do medo e da discórdia? Já meditastes nas consequências advindas de passes acionados por mentes hipnotizadas pela luxúria, pela brutalidade e pelo ciúme? Pois pensai nisto, que a razão vos dirá o que deveis fazer no campo das reformas, no âmbito de aprender a servir melhor. A mente é a fonte energética de todas as doações fluídicas. Ela é um laboratório onde os filetes de luz recebem o colorido da sua missão, e a responsabilidade, de quem é. Eis somente um ângulo do pensamento negativo. O medo é sempre companheiro da dúvida. Apaga a claridade do magnetismo, atinge os nervos, perturba o metabolismo, cansa a visão, retarda a digestão, congestiona o fígado, amarra a vitalidade dos intestinos e, em muitos casos, provoca a queda dos cabelos, fazendo, ainda, o coração gastar energia duplicada. O mediador entre o magnetismo e o enfermo precisa estar em boas condições físicas e espirituais, para que essa bênção da natureza se transforme em bênçãos de Deus nos corações dos que padecem. Educar as emoções é a nossa meta, esquecer os que nos ofendem é nosso dever, trabalhar em prol da humanidade é a nossa linha de conduta. E o amor é a nossa maior aspiração da vida, porque representa o anseio dos anjos, a vida de Jesus e a constituição de Deus. Energismo estuante. A energia mais promissora do ser humano parte do espigão craniano, onde o espírito atua com mais eficácia e as células nervosas são mais sensíveis, canalizando o energismo dinâmico para todo o mundo biológico. O cérebro marca a presença dos pensamentos pelas circunvoluções que lhes são peculiares, agitações que correspondem fielmente às vibrações poderosas das ideias. A mente é uma fornalha dinâmica, sustentada pelo potencial estuante do éter cósmico, que se ambienta no mundo como éter físico. A força nervosa, sem a qual não haveria vida humana, é formada por combinações de vários gamas energéticos, consubstanciados nos centros de força e ramificados para os canais competentes, combustível divino que a alma usa na sua grande viagem pelo mundo. As células nervosas são aparelhos de alta precisão, conduzindo, para todos os arraiais do corpo, estímulos em forma de ordens que devem ser executadas.
São como ambulâncias, rodando todo o complexo humano com hábeis mestres e recursos de alta qualidade. Todo pedido vai para a central da mente. Interpreta-se o código e assistência é imediata. Quando o espírito não encontra recursos em si mesmo, por falta de evolução, a razão dá o alarme, buscando, no exterior, providências cabíveis à necessidade urgente. A alma que consegue circular a energia física e espiritual em todo o seu corpo, sem nenhum desvio de força, alcançou algo de feliz, de saúde, de paz interior, de que milhares de criaturas são privadas, por lhes faltar a presença da sabedoria e do amor. Em futuro próximo, ninguém procurará ninguém para se curar de certos desajustes físicos ou males psíquicos, pois cada um vai ser médico de si mesmo. Todos os recursos exteriores se encontram com mais eficiência no interior de cada ser, dependendo da inteligência trabalhar lado a lado com o coração. A ciência mental está começando a se enraizar na literatura espiritualista, e acreditamos na sua rápida vitória. Jesus foi o mestre por excelência nesse ramo de curar os enfermos pela palavra envolvida de energia espiritual. Foi o médico das almas, curando-as pela imposição das mãos, quando o magnetismo superior fluía com abundância da sua poderosa mente, para seus braços e mãos, restituindo os movimentos aos paralíticos, devolvendo a palavra aos mudos e fazendo com que os surdos ouvissem. O Cristo era um sol espiritual na terra. E, para que nós pudéssemos acompanhá-lo, deixou como herança o divino pergaminho, onde os preceitos são normas de vida, de modo a purificar a própria vida. Se quereis curar enfermos e aliviar consciências como fez Jesus e seus mais chegados discípulos, é conveniente que mudeis também de vida, da mesma forma que eles fizeram, modificando os pensamentos, a formação das ideias e disciplinando todos os sentimentos. Quanto mais amor, mais força se agrega em torno de nós. Quanto mais fé, mais energia se vincula ao nosso ser. Quanto mais caridade sem exigências, mais vitalidade se tem no coração, para que a vida se torne feliz, e a inteligência comece a brilhar, dando à consciência a verdadeira paz. E tudo isso de bom, que porventura conquistarmos, poderemos distribuir sem medo de se esgotar. É só nos lembrarmos da conversa que o Cristo teve com a samaritana, no poço de Jacó. Quanto mais damos, mais temos para dar. O energismo do bem é inesgotável, pois o suprimento universal foi feito pelo Pai Celestial, para seus filhos do coração. Ambiente do bem. Os pensamentos bons têm o poder de anular as correntes mentais inferiores, arejando o sistema nervoso contra as investidas agressivas da vingança e do ódio. Conhecer o bem e os seus efeitos nos leva a uma escala mais alta na hierarquia dos seres, e praticá-lo, conscientemente por amor, é prova de que todos os degraus passados se uniram, para que a fé os transformasse em uma só força indissolúvel, capaz de remover os maiores obstáculos. Muitos livros nos ensinam que a prática do bem em todas as suas formas depende de condicionamento no lar, no indivíduo, na sociedade e no próprio país em que se habita. Certamente até no próprio planeta, concordamos. No entanto, para nascerdes no ambiente propício ao bem, é justo que mereçais e, para que o merecimento se faça, indubitavelmente, a alma tem de iniciar esse ambiente maravilhoso dentro dela. Não pode existir esse condicionamento harmonioso no coração e na mente, sem a presença do esforço próprio. O buscai e achareis do Filho de Deus é uma assertiva de luz, que confirma nossa conversa. Os primeiros toques são individuais, pertencem a cada um, para que as forças exteriores encontrem caminho livre na ajuda progressiva. O agricultor abre o seio da terra, deposita a semente e entrega à natureza, que faz o resto na engenhosa expansão da vida. Se quereis viver um amanhã de compreensão, de fraternidade e de amor, não esmoreçais no dia de hoje, aproveitando o máximo do tempo na caridade e na amabilidade para com os outros. Esses gestos, essas ideias, esses pensamentos, por lei,
vão condicionando as fibras mais sensíveis da alma, e tornando-a propensa à natureza evangélica. Se por acaso encontrardes dificuldades, se porventura a própria natureza física se desregular por causa de uma reforma empreendida na mente e nos sentimentos, não esmoreçais. Continuai, porque esse desequilíbrio é passageiro, prenuncia que verdadeiramente está se fazendo o trabalho. Para ser construído um edifício novo, onde existe um velho, é imprescindível desmanchá-lo e, com o tempo, vereis imponência e a beleza da obra. A força do bem é irresistível, em toda a área da vida. É elixir curativo para todas as enfermidades que nos levam à inquietação. O coração, acostumado às boas maneiras, acende a repuxos incalculáveis de que a razão desconfia, por não perceber de imediato a multiplicação do amor. A serenidade de consciência tem um preço por demais alto. Não havendo maturidade de espírito, acaba se esmorecendo antes da aquisição. E o ouro para esse câmbio divino é extraído no garimpo da própria alma, em lutas acerbas. Os entulhos a remover são toneladas, em forma de imperfeições manifestadas pelos sentimentos e carregadas pela ignorância. A rocha é dura de ser vazada, todavia, o trabalho é nosso. Comecemos, que Jesus está pronto para nos ajudar. Já notastes como se começa a construir uma casa? Pedra a pedra, tijolo a tijolo e sucessivos esforços diminutos, até que a obra se unifica, como um todo a ser útil. O santuário interior não foge à regra. O estudante da verdade um pedreiro, é um operário, que deve iniciar condicionando os pensamentos no bem, estes tomando formas de ideias, e estas de ações, orando e vigiando para que o desânimo não invada o campo de labor e, no amanhã, os frutos dos esforços não sejam em vão. O grande templo é a resposta, que servirá para muitos que vêm na retaguarda. Transformar-se-á em uma fonte espiritual, da qual, quanto mais se retira a água, mais se multiplica. Meus filhos, façamos o bem, onde estivermos e da maneira que as nossas forças suportarem, pois é pela prática que o esmero se apresenta, e a natureza divina se ambienta na natureza humana. Começai pensando no bem, falando no bem, ou escrevendo sobre o bem, que ele, com o tempo, vos acompanhará para sempre. Porque o perdão é um fato, sem que a discussão se apodere do assunto, pois se fundamenta no amor e é sustentado pela caridade, sem ultrajar a lei da justiça. As susceptibilidades inflamadas perguntam: por que o perdão? Não é justo que defendamos nossa moral, nossos interesses, como fazemos com nosso próprio corpo. A displicência foge à regra. Não negamos que sejamos defendidos, e que a razão se ocupe com a vigilância e forme métodos de defesa, que haveremos de usar. Esta é a nossa posição diante do ofensor. Se usarmos o revide para com aqueles que nos atacam, entramos na mesma sintonia da agressão e respiramos o mesmo magnetismo toldado pelo ódio e pela vingança. Perdoar as ofensas e isolar-se dos fluidos inferiores projetados em nós, sem dúvida, é ter serenidade na consciência, pela confiança adquirida através das qualidades conquistadas, é ter certeza, na lei universal, de que somente recebemos o que damos. O perdão anunciado pelo verbo, sem que o coração participe, não deixa de ser o prenúncio da desculpa. Porém, o mundo interior não sente os efeitos desejados no enervante estado psíquico, pela apropriação da maldade na alma. A limpeza interna só é feita com recursos íntimos, que a verdade fornece, e carece de muito exercício para que o hábito se solidifique. A glândula que controla as emoções, serenando ou agitando o sangue, inflama-se com determinados pensamentos, vicia-se, e começa automaticamente a perturbar o organismo, ou a colocá-lo na mais elevada serenidade. Se alimentamos ideias de ódio e de vingança, elas, primeiramente, com vibrações sutilíssimas, vasculham todo o nosso cosmos celular, queimando a força vital, desnutrindo-nos e,
ao passar pelos centros energéticos, desencadeiam um mundo de distúrbios, de modo a fazer a alma sofrer as consequências daquilo que provocou. Eis porque tornamos a falar em porque o perdão. Quem pratica a indulgência é o primeiro a ser beneficiado. O misericordioso é invadido pela paz. Os espíritos superiores têm uma serenidade imperturbável, fruto de um perdão incondicional e permanente. Assim como a luz de uma lâmpada, para atingir o exterior, tem primeiro de passar pelo material transparente que lhe garanta ambiente refletor, a luz do espírito, a força mental dos pensamentos, antes de ganhar o mundo exterior, é filtrada por vários corpos que lhe garantem, igualmente, o ambiente para viver e progredir. E se nós plasmamos o bem, nessa força ideoplástica, pelo perdão, pela caridade e pelo amor, somos agraciados em primeira mão. Se invertermos essas correntes de luz pelo envenenamento dos nossos sentimentos, a escória mais grossa ficará no fundo da bateia da carne, como alimento indigesto. Quem perdoa e fala demais desse gesto natural, buscando elogios, está movido, talvez sem o saber, pela onda ilusória da vaidade. Como o perdão é difícil, também achamos. Não obstante, quem aprendeu a perdoar jamais se esquecerá, por sentir os efeitos de felicidade que advêm desse ato. Aprender com o próximo. O aprendizado é uma coisa sagrada. Cada estágio que fazemos na carne representa um curso na escala evolutiva. É justo que façamos a nossa parte, sem que sua natureza lute. O nosso esforço deve computar com o esquema natural de Deus. O próximo, em relação a nós, é um instrutor diário. Mas nem sempre reconhecemos essa verdade. Ao sermos analisados por ele, julgamo-lo inconveniente. Ao sermos censurados por nossos companheiros, mesmo que eles tenham razão, ferindo-nos em nossos melindres, revidando os açoites merecidos, por nos sentirmos maltratados no orgulho enganoso. O irmão de luta, que caminha conosco, enxergue melhor os nossos defeitos, ciente os prejuízos causados por eles e nos aconselha de forma violenta. No entanto, essa é a melhor maneira de nos interessarmos mais pela corrigenda. Ninguém evolui sem que o próximo participe da nossa disciplina. Eis porque, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, fomos aconselhados a amar, em seguida, ao próximo, como a nós mesmos, por ser ele a senda de luz com aparência de trevas. O ambiente mais favorável ao aprendiz é a humildade, que falta onde o orgulho domina e a prepotência avassala. Quem cultiva a humildade e ama a serenidade de coração, abre portas de ouro ao entendimento maior, e tem meios fáceis de assimilar as ciências mais complicadas e a filosofia mais difícil. E receberá de Deus um raciocínio lúcido, de modo a surpreender os doutos. Os justos não enganam os outros nem condenam seus semelhantes, por já se encontrarem livres das armadilhas da intolerância e serem amantes da justiça e do perdão. As aulas são sucessivas, por onde andamos. Se fugimos de algumas, por incapacidade de assimilação, caímos em outras que nos convidam ao recomeço. O determinismo no aprendizado é caso definitivo. A liberdade que temos, se assim podemos dizer, é a da obediência, é a do amor, é a da caridade. E a de entender a maneira como o apóstolo dos gentios preconizava para seus companheiros: dá graças a tudo, pois essa é a vontade de Deus para conosco. Cada alma irmã, que convive conosco, é nossa mestra. E a disciplina atuante, e a vigilância que não ficou esquecida. Jesus foi o próximo mais iluminado que se aproximou de nós, fazendo presentes todos os raios de sol para nos aquecer. É comum, mesmo entre os espiritualistas, aceitar que o ofendido revide a ofensa, que não seja física, no caso dos mais evoluídos. Todavia, as forças mentais são acionadas em direção ao ofensor, com a revolta ocasionada pela inflamação dos sentimentos. Dessa maneira, não fica constatado o perdão. O aluno não analisou a lição, não aceitou a oportunidade de se livrar da infração à lei.
Esplende o sinal vermelho e ele avança, pela força da imprudência, trombando com a ignorância, na travessa da estrada do aprendizado. Aprender com o próximo é disciplinar a si mesmo. É desejar ao semelhante o bem, em quaisquer circunstância. Se é muito difícil, não será impossível, desde que se comece na área das emoções, sentindo, no início, uma catástrofe interna, por não nos vingarmos do maledicente, cuja ferocidade nos encarcera na jaula da carne, como um condenado sem defesa. Aconteça o que acontecer, não devemos expressar a revolta que se passa por dentro das forças em combustão, que intentamos disciplinar. Continuemos, até que um dia o vulcão se acalme e fiquem somente vestígios do monstro que, antes, eram erupções avassaladoras. E a paz reinará em toda a nossa vida, já que, por natureza humana educada, aprendemos, com o próximo, a natureza divina, que reina em toda a criação de Deus. Transmissão de ideias. Transmitimos ideias na ordem comum, pela palavra e pela escrita. Porém, existe outro recurso usado igualmente por todos, cuja força poderosíssima é denominada telepatia. Por ela, influenciamos e somos influenciados no silêncio da vida. Os nossos pensamentos riscam o cosmo em todas as direções, em ondas de variados gamas espirituais. Permutam vibrações em todos os rumos, como companheiras iguais. E voltam, em muitos casos, de onde partiram, com redobrado magnetismo do mesmo teor genético. Vamos chegar, pela força da evolução, a um futuro em que a palavra irá se atrofiando, por ser pouco usada, e a mente cada vez desenvolverá poderes maiores, de modo a transmitirmos tudo o que desejarmos aos outros, sem uso do verbo. Em mundos adiantados, não se usa mais a fala, na comunicação, nem tampouco boca, dentes e órgãos excretores, com relação à alimentação, pois esta se faz através da respiração. A humanidade terrena está nos primórdios dessa verdade. O próprio mundo biológico ainda tem de fazer grandes transformações, adotando métodos diferentes, pela força da natureza e pelas prementes necessidades do espírito imortal. Ninguém segura a força propulsora evolutiva. Essa é uma lei programada por Deus desde o princípio das coisas. Estás passando uma época de tortura mental, de desequilíbrio psicossomático, de hospitais cheios de neuróticos. São recursos da natureza, um repuxo orgânico espiritual, no sentido de desenvolver mais a sensibilidade do aparelho psicossomático, para que ele possa acompanhar a alma em outros processos inerentes às suas necessidades de engrandecer-se. A neurose é coletiva, com o objetivo de despertar. Se nos apiedamos dos nossos irmãos, é bom que não cheguemos ao exagero, ao extremo de carregar, sozinhos, a cruz do semelhante. É justo e cristão que ajudemos, como fez o Cireneu com o Cristo, na subida do Calvário. Mas logo que o companheiro firmar os pés no chão, deixemos que ele caminhe com seu fardo, pois cada um tem uma carga a ser transportada. A ajuda maior é o exemplo de dinamismo, de fé, de cordialidade e a transmissão de serenidade nas horas difíceis. São pensamentos de alegria e projeção de amor àqueles em duras provações. Quando desejamos o bem a uma criatura, emitimos ondas mentais em direção a essa pessoa. Mas, antes que elas viajem no espaço, ao encontro do ponto desejado, nos beneficiam primeiro e, com o tempo, retornam à casa paterna enriquecidas por outras ondas da mesma vitalidade. Se praticarmos o mal, analisemos o que poderemos sofrer pela nossa invigilância. Dentro dos lares, nos ambientes de trabalho e nas ruas movimentam-se ideias, formas de pensamento de todos os tipos, emoções de ordens variadas, esperando a nossa sintonia, para que se agrupem com os nossos sentimentos, beneficiando-nos ou torturando-nos. Orar e vigiar cabe, igualmente, nessa hora. Policiar a nossa mente é importante em todas as decisões. Não podemos esquecer de que, ao emitirmos os pensamentos,
estaremos acionando glândulas espirituais e materiais, e estas, segregando elementos na seiva vital e no sangue, com a mesma intensidade mental de magnetismo que escolhemos pelas nossas emoções. Avancemos, pois, para a aquisição do amor. Ele é vida para o espírito, e vida que vem de Deus. Condão do passe. O passe é uma transfusão fácil de fluidos de uma pessoa para outra. No entanto, requer do doador, no caso de tratamento, o dom de curar e a disciplina das emoções, a educação da mente e o amor mais acentuado às criaturas. Os pensamentos desordenados desajustam o psiquismo e adelgaçam todo o mundo orgânico, com propensão a variados tipos de enfermidades. O operador magnético poderá restabelecer o doente impondo-lhe as mãos, auxiliando com os olhos, sob o controle da mente educada e da palavra serena. Viajando nos caminhos evangélicos, encontramos cenas inumeráveis, tanto do Cristo como dos seus discípulos, impondo as mãos sobre os enfermos e curando-os, falando com paralíticos e restabelecendo seus movimentos, olhando para pessoas desorientadas e devolvendo-lhes a paz e a esperança. Jesus foi o mestre, por excelência, nessa arte, e deixou para a humanidade esse recurso, como herança divina, e a Boa Nova como disciplinadora dessas forças benfeitoras. A doença é excremento, de certo modo, da vitalidade. O passe multiplica a energia e faz circular o campo de força, preso por deficiência psicomental e kármica. E para que o alívio se estabeleça ou a cura se faça, é indispensável que se associe, com o passe, a instrução espiritual, e que o irmão queira assimilar, pela fé e pelo raciocínio, os dois polos que se completam. O passe é uma glândula de secreção interna da mais alta importância. O seu duplo armazena energias consideráveis, vindas diretamente do Sol, filtradas por centros de força e acumuladas nessa bateria, que as redistribui a todo o organismo. Essa glândula tem função de reator. Transforma e multiplica o magnetismo injetado nela por abas passistas, como também sobrecarregação do passe, quando o operador não tem consciência do trabalho ou é envolvido por fluidos inferiores. A conjuntura do medianeiro, na inoculação magnética no enfermo, em momento sagrado, que não dispensa o respeito, a oração, a fé e a tranquilidade. Os pensamentos devem obedecer à harmonia do coração, ajudando o doente a restabelecer-se. O Cristo tocava aos enfermos com o mesmo amor. No entanto, para cada doente, tinha uma energia diferente. Para atingir essa medicina espiritual, é preciso que o curador seja sábio e santo. Mas, até chegarmos lá, devemos começar a modificar nossos pensamentos, doutrinar nossas emoções, observar a nossa palavra, procurando filtrá-las e, quando a oportunidade nos convidar para a escola da cura, tentemos com fé, pois esta transporta montanhas. Mas nunca nos esqueçamos de que a fé é mais rica quando está positivamente ordenada pela conduta conceituada por Jesus. O passe é uma bênção de Deus para os homens. É um recurso que todos possuímos, até certo ponto, como luz doadora de alegria. Se existem fluidos de composições variadíssimas, que atendem a mais um tipo universal, que alivia a todos os que dele fazem uso, dando-nos acesso, por justiça, ao aprendizado maior, para que, no futuro, possamos conhecer a ciência e nos aprofundar no amor, fazendo qual o Cristo com os sofredores, levanta-te e anda. Usai o condão do passe. Vós sois o médico, o passe é o remédio. Deus e Cristo, a ordem de curar. Saber crer. Crer não é apenas aceitar. É conhecer, é discernir o melhor. Conquanto os sentimentos do amor também façam parte nas escolhas. O espírito é um mundo de anseios, e só gradativamente vamos conquistando as realidades compatíveis com a nossa própria estrutura espiritual. A fé é um patrimônio sagrado que herdamos da vida. É uma lei universal configurada no livro de Deus, da verdade constituída,
de onde promanam a esperança e a alegria. Se aceitamos a fé que pode encarar frente a frente a razão, não poderemos deixar de aceitar a fé que desconhece outros ângulos, pois toda fé é útil na escala que